Você recebeu o passaporte para a era da inovação. O Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro te levará para esse novo mundo de transformação no foguete do INCAD 2023. Apertem os cintos. Vamos lá! Foram-se os tempos em que o futuro era desenhado a partir do ano presente. O certo virou incerto. O definitivo transitório. No setor privado, a concorrência cede à tecnologia. Na gestão do Estado, o atropelo das pressões por serviços que a justifiquem. Na sociedade civil organizada, o fortalecimento de sua autonomia. É preciso conviver com os desafios e não enfrentar como ameaças. Não parece ser tarefa fácil para ninguém, não é mesmo? O que falta, então, para conviver com tantas considerações? O que falta? Para ajudar a responder essa pergunta, o ECAD 2023, a Era da Inovação, irá debater e encaminhar e propor soluções que esclareçam, diferenciem e, ao mesmo tempo, integrem tantas dimensões. São as novas posturas de pertencimento e da superação de gestão e organizações. Hora de assumir o nosso tempo, cada vez mais transitório. É isso que nossos palestrantes e especialistas convidados nos ajudarão a refletir no INCAD 2023. Convidamos o presidente do Conselho Nacional de Administração do Rio de Janeiro, o administrador Wagner Siqueira, para a palestra de abertura deste evento. Wagner, o palco é teu. Muito obrigado. Muito bom dia a todos os colegas participantes aqui deste evento, INCAD. Em especial, um cumprimento aos internautas que estão aí, todos ligadinhos. A era da inovação. Todos os debates, palestras, conferências não poderão deixar de ter como pano de fundo, como referência, como background, por razões geracionais de idade, a geração milênios. É a geração que vai preponderar como protagonista nos próximos anos. Já o está fazendo. E, nesse sentido, a título de abertura, eu gostaria de colocar esse tema dizendo o que são efetivamente o que é a geração milênios. E é preciso conceituar um pouco, porque esses dados, essas datas, são muito variados. Mas eu começaria dizendo que são aqueles nascidos a partir de 1980, que englobam o que se convencionou chamar de geração X, geração Y e geração Z. Eu estou excluindo aqui a geração X por atipicidades metodológicas e por atipicidades também que essa geração tem e que não cabe aqui no tempo de que dispomos. Vamos dividir essa apresentação em 3 partes, rapidamente. Os milênios e o mercado de trabalho, os milênios, uma geração moral, a rebelião das novas elites, os anarquistas do terceiro milênio, e a questão básica que vai se colocar é como se comportam e quais são os desafios que se colocam para os milênios nos próximos tempos, nesta era de inovação, em que eles são e serão os protagonistas principais. Se nós pensarmos aqui em termos de projeções do futuro, grau de assertividade, se nós todos vivêssemos em 1023, seria absolutamente preciso em 1053, 30 anos depois. Mas vivemos em 2023. E a imprevisibilidade, as perspectivas de prever com certitude mesmo, é muito pequena. Então, vamos falar o que vai ficar. Se todos nós fôssemos infinitos, tudo mudaria. Tudo. Mas como somos finitos, muita coisa que existe hoje ainda estará presente nesses tempos. Vou botar aqui para ver se melhora aqui minha habilidade manual. A tecnologia avança à velocidade da luz.
mas a mentalidade das organizações avança à velocidade do carro do boi. Quer dizer, é preciso que a gente tenha consciência, clareza dessa diferença entre a mentalidade, a cultura, as práticas prevalecentes na organização e, efetivamente, o que se tem, né, em termos de tecnologia bastante avançado. Há uma enorme defasagem, há um enorme gap. A organização brasileira é o reduto autoritário da sociedade brasileira. É a organização que discrimina o negro, é a organização que discrimina a mulher, é a organização que discrimina o idoso, é a organização que discrimina o imigrante, é a organização que discrimina os portadores de necessidades especiais. Quer dizer, é a organização que dá concretude ao que há de pior, porque a pior coisa que o preconceito pode fazer com uma pessoa é fazê-la ser exatamente igual àquilo que o preconceito diz que ela é. Julgamos que nossas organizações são tão avançadas na inovação, na tecnologia, mas elas não são. Não são. Vivemos a superficialidade humanista, o obscurantismo da Idade Média organizacional. E se não reconhecermos, a gente não vai compreender o enorme gap que nos separa da tecnologia e das práticas vigentes no mundo das organizações. Baby Boomers. É preciso dizer, Baby Boomers é a geração dos anos dourados. É a geração pós-guerra, é a geração nascidos entre 1940 e, sempre simbolicamente, até 1965. Quando os avanços da psicologia social revelaram que o mundo das percepções é fonte e limite para o comportamento humano, surgiram infindáveis implicações para nós discutirmos esta questão de mentalidade. O mundo percebido determina a maneira como eu me comporto. Como pensa, como sente, como age a geração milênios. Porque isso vai determinar todas as suas práticas e como ela vai se incorporar à realidade do cotidiano das organizações e da sociedade. Com essas inovações que virão. E aí apenas referência, a maneira como eu concebo, a maneira como eu penso, determina a realidade. A maneira como os baby boomers pensam, determina a forma como se comportavam e se comportam. A maneira como os milênios pensam, determina a maneira como eles se comportam. Isto vai ficar por algum tempo ainda, não sei a previsão. E aí nós estamos diferendo quais são as referências atitudinais e comportamentais deles. E apenas para efeito didático, estou dividindo aqui em 3 grandes dimensões. A dimensão normativa, mentalidade, valores, crenças, opções éticas, idiosincrasias pessoais, o dever ser. A dimensão cognitiva, competência, capacidade, know-how, conhecimento. E a dimensão volitiva, relacionada à vontade, interesses, aspirações, necessidades, desejos. Como essas referências atitudinais vão determinar e determinam a maneira como eles percebem hoje os milênios e como isto vai afetar praticamente, como está afetando hoje, a prática das organizações que vivem na tecnologia de ponta, mas cujas práticas são do carro de boi. Nós estamos falando de distintas tribos de milênios. Os precarizados, a classe A dos superqualificados e um terceiro grupo que estou chamando aqui da aristocracia globalizada, os nômades do terceiro milênio. Refiro-me a todos os milênios, não só os filhos da classe A, os superqualificados, a elite que estudou nas melhores escolas, que viajou para o exterior, que teve todas as facilidades econômicas e sociais. Mas, no Brasil, basicamente, na área da academia e na imprensa, só se fala dos milênios classe A. Como se os precarizados não existissem. E como se os aristocratas dos milênios também não existissem. Isto é um equívoco de dissimulação intelectual porque esconde a discriminação majoritária, da massa majoritária dos milênios precarizados, vulneráveis, despreparados. No Brasil
e no mundo. Não se fala dos milênios do quarto mundo. E também não se fala da aristocracia dos milênios, como disse. A elite das elites, os novos nômades da sociedade globalizada. Ah, sim, tem um terceiro que esse então nem se fala, que são milênios. Os que nem estudam, nem trabalham. Que são, que vivem na dependência de seus pais e avós como verdadeiros proxenetas de suas famílias. São efetivamente, sequer integram no Brasil as estatísticas oficiais de desemprego. Se não falar de inovação sem considerar este grupo social fundamental, etário, demográfico, geracional, que conduzirá esse processo de mudança de inovação, é ficar ainda repetindo na escola o que a gente fala apenas na academia. Se fala em globalização e desglobalização. E no Brasil se fala muito isso, né? Vejam bem, a globalização é uma realidade inescapável da humanidade. Terraplanismo, né? A terra é plana, né? O globalismo, tudo isso se discute muito ainda no nosso país, mas o Covid em si é a globalização da doença. Não há qualquer sinal disruptivo no processo de globalização. Aliás, a aldeia global de McLuhan já falava em 1964, expressão importante de McLuhan, absolutamente real ainda hoje, que diz a expressão do determinismo tecnológico. A evolução das culturas, ele dizia, e diz no seu livro, será ditada pelos meios de comunicação produzidos por novas tecnologias. Os meios são as extensões do ser humano, ele dizia. E eu digo, o celular se transformou na prótese existencial do ser humano moderno. Como é que a gente se coloca isso? Quer dizer, como é que se vê isso? Os milênios e o mercado de trabalho. A quarta revolução industrial coloca de forma dramática a questão do emprego. Grande massa de desqualificados. Geração perdida? Sim, a grande massa é uma geração perdida. Eles estão vivendo no cotidiano deles a mesma forma de exploração que viviam os trabalhadores decorrentes da primeira Revolução Industrial e da segunda Revolução Industrial. Trabalho apenas precarizados? Hoje, sim. Emprego é muito recente na história da humanidade. Ele vem da primeira Revolução Industrial há 300, 350 anos atrás. Esse não será um doce farniente. Redes é preciso que se crie e que se pense. Como é que chama? Colchões de proteção e redes de proteção para que essas pessoas possam sobreviver. Mas isso é muito pouco discutido na academia, que só pensa na classe A. Trabalho escravo, trabalho da mulher, criança do idoso, jornadas absurdas, 16 horas, tudo isso tivemos na primeira, na segunda e parte da terceira. Ou ainda temos hoje? Sim, temos sim, com o trabalho dos aplicativos. Essas iniquidades hoje se repetem sobre o absoluto desconhecimento daqueles que discutem o tema, como se ele não tivesse existindo, né? Portanto, é preciso criar rede básica universal. Exaltando um líder de direita, já que acostumo exaltar sempre do outro lado, eu lembro Nixon, que em 1971 apresentou ao Congresso americano rede universal básica para todos os americanos precarizados. O Congresso negou. Hoje o quarto mundo lá é muito grande. Do mesmo jeito, né? Os milênios e o mercado de trabalho. Jovens bem qualificados têm e terão menos dificuldade no emprego e na empregabilidade, obviamente. E os analfabetos funcionais? Formados, inclusive, em muitas faculdades. A escola está morta. É uma fábrica de cretino, não no cretino do sentido moral, mas no cretino no sentido da incapacidade absoluta desse ser humano de compreender as circunstâncias em que ele está vivendo. Se a base da economia 4.0 é a cognição,
Como fica o Brasil, hein? A tecnologia não reduz desigualdades. A inovação não reduz desigualdade necessariamente. Ao contrário, pode ampliar. Quando a roda foi descoberta na história 10 mil anos atrás, gerou a estratificação social em níveis absurdos dos servos da gleba e da aristocracia proprietária das terras. Ah, sim, já que estamos vivendo uma sociedade que caminha cada vez mais para multipolar, na China, hoje, já tem a maldição dos 35 anos. No Brasil, a maldição aqui é dos 55. 55 anos tem que demitir, aposentar, não serve mais. Na China está acontecendo agora aos 35 anos. Como a cultura oriental cada vez mais vai ter que ser incorporada e trazida para o mundo ocidental, pela presença cada vez mais forte dos países orientais, todo o pensamento de teoria das organizações foi feita até agora apenas pensando o viés do mundo oriental, do mundo ocidental. Agora vamos ter que considerar o mundo oriental, a maldição dos 35 anos. São milênios. Os milênios, estamos no início, portanto, de uma nova era que alterará profundamente a maneira como vivemos, trabalhamos e nos relacionamos. É a convivência do velho e do novo. Eu tirei esse termo de alguém, certamente não o criei, novelho, né? É uma mistura do velho com o novo, que é um híbrido mal sucedido. Aí aproveitei Bertold Brecht, que diz: entre o velho que não morre e o novo que não consegue nascer. Que inovações nós estamos produzindo nessa sociedade que mata o velho do preconceito, da discriminação, da desigualdade. Que inovação nós estamos fazendo até agora? E que o novo, com os direitos, sejam absolutamente respeitados por todos. O impacto das tecnologias no mercado de trabalho. Tem uma visão muito positiva e uma visão muito negativa aqui em relação ao conjunto, mas também aos milênios. O positivo é claro, né? Um final feliz, um happy end, nova era de prosperidade para todos, novos empregos sequer pensados. É verdade, o 2023, comparativamente ao que era os anos no século XVIII, no começo da Revolução Industrial, as condições de vida mudaram extraordinariamente, impensavelmente. Mas o que se está dizendo é aqueles da transição, aqueles que vão chegar a esse processo, que evoluíram nesses 3 anos, como serão tratados? Novos empregos vão ser sequer pensados, tudo isso se fala, né? E tem a visão negativa do Armagedon social e político, a humanidade versus o ser tecnológico. O Armagedon é a luta, Apocalipse 16 e 16, que diz a luta da destruição total entre as forças do bem e as forças do mal. Agora, na visão negativa, esse Armagedon se dará entre a humanidade pela luta final de um ser tecnológico que vai cada vez mais se assumir. Será que ele vai ter consciência? Acho difícil, mas é o que se discute hoje. A máquina que aprende, o chat GPT, a aprendizagem profunda, a inteligência artificial, os robôs que pensam e têm consciência. Isso me lembra, por ser mais velho aqui, talvez da maioria de todos aqui que estão aqui, eu me lembro de um filme, 1968, Odisseia no Espaço, né, do Kubrick, e que um filme não só como ponto de cinema era uma maravilha, mas ele chegava lá, o homem, na esfera. Quando o homem foi à Lua, no ano 69, quase ninguém acreditou, porque estava achando que era um novo filme do Kubrick, né? Bom, até hoje ainda tem gente que acha que não chegou na Lua. Os milênios e o mercado de trabalho, o resultado provável nisso vai ser o lugar médio entre os dois campos antagônicos. Mas o que não se discute é como usar a tecnologia, não se discute com a intensidade que o assunto requer, como utilizar a tecnologia a serviço da realização humana. Como criar, já disse, redes de proteção para as vítimas da transição. Os teóricos da gestão precisam parar, e vou repetir, de se circunscrever a análise apenas dos milênios classe A.
Nada é pensado para os milênios precarizados, no Brasil e no mundo. Milênios, uma geração moral? Sim. Vamos trazer esse debate aqui ao longo do resto que me resta de tempo para disposição. Sim. O problema é que a perversão da moral muitas vezes acaba no moralismo. A moral hoje, na geração milênio, se instalou no centro dos debates. Moral no sentido do discurso, é verdade, não necessariamente da prática. Um autor que gosto muito, Cláudio Lévi-Strauss, que dizia que a natureza do homem é permanente e universal. Muda as circunstâncias, historicamente, mas o homem em si é o mesmo. Não importa a cor, raça, idade, local, o homem é igual em si. As circunstâncias é que mudam. Fala-se muito em moral e ética. É o discurso da moda. E o discurso na moda muitas vezes vira hipocrisia. As empresas logo se adaptam. O capitalismo tem uma enorme capacidade de dar respostas, primeiro, na primeira, segunda e terceira revolução industrial, a luta de classes. E deu e venceu, a ponto de Fukuyama dizer que a história acabou. Mas hoje, ele se responde à tomada de consciência dos milênios. Ele já faz toda uma linha de respostas de ajustamento e adaptação que precisa se criticar um pouco. As organizações não são autocracia, não são aristocracias da virtude, como eles se apresentam. E não vamos deter esses detalhes aqui, mas podemos depois conversar ao longo do dia com os colegas. Respeito ao cliente. Como se fala isso, né? O cliente é Deus. Eu fui procurar, sabe, como um valor moral da organização. Isso é uma ferramenta importante. Eu não estou dizendo que a empresa não possa se valer disso, de ética empresarial, de empresa-cidadão, de responsabilidade social, de voluntariado solidário. Agora o ESG talvez fique, sabe por quê? Porque bate direto no bolso do empresário, da nova economia 4.0. E eu não vou nem falar da marquética, as relações promíscuas entre a ética e o marketing. Tá? Os baby boomers e os milênios. Os baby boomers... Opa, não passou. Oh, parou aqui, ó. Pronto, não, já passa. Os baby boomers, a minha geração, a geração de muitos aqui, a geração do pós-guerra, nós vivíamos no combate ao imoralismo, a libertação geral, a rejeição ao modelo, a autoridade e a obediência. Não é Pazuello, manda quem pode, obedece quem prejuízo. Esta foi a luta quanto nós fazíamos. É proibido proibir. Gritávamos. Faça amor, não faça guerra. Sejamos responsáveis, peçamos o impossível. Esses eram nossos gritos de guerra. Mais ainda, vivamos sem tempos mortos. Desfrutamos de tudo sem limite. Era o início de um processo da minha geração que gerou hoje no absurdo individualismo que viceja no mundo da empresa. Nunca se falou tanto em trabalho em equipe e nunca se cobrou tanto resultado individual. Nunca esse individualismo está levando ao burnout, que os psicólogos e psiquiatras acham que é só um problema existencial de uma pessoa. Mas isso é o seio, como dizia Gabriel Tarde, em O Suicídio, nos anos 1900, no começo do século. Esse clima de individualismo levando ao suicídio. E não se fala, só se fala no que morre mesmo. No Brasil estão se matando de 1.200 a 1.400 por mês. Não se fala dos mortos psicológicos, aqueles que estão vivos, mas estão mortos. Nós, nascidos da pós-guerra, né, dos anos dourados, da Revolução de 68, vivíamos das limitações, das censuras e das amarras. Era preciso derrubá-las. Este era o nosso leitmotiv, essa era a nossa preocupação dominante. E agora foi.
Os baby boomers. Nós queríamos viver além do bem e do mal. Para nós, tudo era política, e a política era tudo. Essa era a nossa ideologia. O apoliticismo era impensável. Ninguém exerce a cidadania sem exercer um papel político. Quando se engaja ou quando se omite, pela omissão ou pelo engajamento. Éramos todos contra a moral repressora da sociedade. Tudo nos parecia imoral, inaceitável. Tudo se resolveria pela política, pela revolução, pela quebra dos tabus castradores que prevaleciam no mundo da organização e no meio ambiente da sociedade. Os baby boom, o modelo... Volta, eu estou perdido aqui com isso. É a maneira de conseguir ficar atento, né? Os baby boomers, modelo autoridade e obediência, que teve o seu momento de maior expressão durante o governo da Rainha Vitória. E a máxima rejeição em 1968. E a ciência do comportamento humano, e o estudo das ciências do comportamento humano, que foram jogados na lata do lixo da história a partir de 1980, porque se cobra resultado a qualquer custo, doa quem doer. Douglas MacGregor, Teoria X e Y. Edgar Likert, dos sistemas organizacionais de Likert. Abraham Maslow, da hierarquia de necessidades, que nossos professores falam tanto, mas ninguém lê o livro do Maslow, a maioria. Chris Arges, do modelo 1 e 2. Robert Blake, né? E Jane Mouton, com os estilos gerenciais. O desenvolvimento das ciências da organização, que tinha, em momento de repressão, e tiveram nas empresas uma enorme contribuição para abrir, ventilar, colocar sol no escuridão que reinava nas empresas. E hoje nós voltamos ao obscurantismo dos tempos presentes em que vivemos. Como disse, a Idade Média organizacional. Os baby boomers, a política substituía a moral. Nietzsche de esquerda, imagina. E um Marx moralista. Marx queria moralizar a economia. Deus está morto porque é a serviço da política. Moralizar a economia, nós gritávamos, só através da ação política. A política era tudo e tudo era política. Estamos fazendo esse contraponto para entender como é que estão os milênios hoje, que vão ter preponderância fundamental na direção da sociedade e das organizações nos próximos anos. Quando um professor queria nos divertir, naquela época, contava piadas sobre religião. E a gente achava engraçado a beça. Porque a religião, para nós, era para combater a naturalização do sentimento de culpa, que objetivava manter os tabus, o status quo, o establishment, os privilégios dos poderosos. Era preciso quebrar o sistema dominante, desnaturalizar a culpa. As meninas rasgavam o sutiã, a pílula. Mais do que a diferença, elas exaltavam naquela época a mesmice. Era preciso afastar o pecado venial. Como é que ficam os milênios hoje? O movimento de 68, o movimento estudantil, o movimento da libertação das mulheres, o Black Power, o movimento dos negros, que nos Estados Unidos representava pelo pacifismo de Martin Luther King e pela luta armada de Michael X. As relações de trabalho que precisavam ser democratizadas e abertas, em que não era possível mais, manda quem pode, obedece quem tem juízo. A participação política e social e a diversidade humana, em respeitando essa diversidade humana, que hoje nós chegamos, felizmente, no LGBTQIA. Nós custamos, mas foram os primeiros passos. Os milênios hoje... Milênio é uma geração moral? É. Os baby boom é uma geração política. Os milênios hoje vivem outros tempos. A política, em geral, não mais interessa aos jovens das gerações Y e Z. Quando o professor quer divertir um garoto desse, ele conta piadas sobre política e políticos. Todo mundo acha graça. E quando ele quer falar sério, ele fala de moral e religião. E hoje nós temos o retorno à moral, agora rebatizado de direitos humanos, né?
humanismo, solidarismo, politicamente correto, mesmo que o sujeito seja legalmente canalha. Porque é sempre assim, né? Os milênios. Hoje, em primeiro lugar, se coloca Betinho, não o líder da ação popular da nossa época dos baby boomers, da luta armada, mas o Herbert de Souza, da luta contra a fome. Que são figuras e personagens da mesma pessoa inteiramente diferentes. Não somos mais o irmão do Enfio, que escrevia no jornal Pasquim, que partiu num rabo de foguete na música absolutamente fantástica, quem não conhece deve ouvi-la, de Aldir Blanc e Elis Regina. Hoje as referências, né? As referências são Dom Helder, Papa Francisco, Chico Xavier, Madre Teresa de Calcutá, Gandhi, Mãe Bernadette, se quiserem, Mãe Benininha do Gantuá, o padre Marcelo Rossi, o padre Fábio de Mello, o reverendo Moon, o bispo Macedo, o bispo Malafaia, enfim, cada um tem suas opções e os milênios são absolutamente referenciados por esses personagens. Isto vai bater direto no processo de inovação e das empresas. Já está batendo. As pessoas não conseguem, como pensam, poder se afastar dessa realidade. Os baby boomers, nós gritávamos pela ação política e pela revolução. Os milênios, contra a fome, gritam contra a fome, contra a miséria, as desigualdades, gritam pelos programas de assistência do governo, pelos programas de assistência das empresas, pelo programa de empresa das igrejas, das ONG, para os problemas coletivos, sociais, conflituais, portanto, logo políticos, eles esperam respostas individuais, morais e éticas. Ações solidárias, individuais, pessoais, como fazem muito bem. A ação individual dos milênios, eles acham que se for resolvido, todas as desigualdades vão desaparecer. Num país que é o 7º país mais desigual do mundo. Nós conseguimos ser mais desigual apenas Lesoto, Namíbia, Zâmbia, Moçambique. Estamos muito mal acompanhados, né? Os baby boomers, para nós, geração anos dourados, a política era a única moral necessária. Para os milênios, a moral é que é o fim, que é tudo. É a moral, para os milênios, a única política necessária e suficiente. Havendo moral, haverá solução para tudo. Acabarão todos os problemas da sociedade. Nós estamos vivendo isso no cotidiano da luta política social no Brasil hoje, todos os dias. Na empresa também, ou você acha que a empresa está fora desse conjunto da sociedade? Ambas as gerações, a minha dos baby boomers, a nossa, né, dos baby boomers, e a atual de vocês, milênios, gerações YZ, estavam e estão equivocados. Estávamos equivocados, como vocês estão hoje equivocados. O erro do baby boomers, política possa fazer às vezes da moral. Não pode. Política é uma coisa, a moral é outra. O erro dos milênios, a moral passa a fazer às vezes da política. Meus amigos, a moral habita um reino. A política habita outro reino bem distinto. Nem a moral substitui a política, nem a política substitui a moral. Compliquei, né? Complicou, né? Vamos na frente. Eu vou entrar no supermercado agora. Uma coisa bem prática. Com vocês. Um grande supermercado. Estaremos diante aí da hierarquia das ordens ou de limites que simultaneamente controlam o nosso comportamento. A hierarquia das ordens ou limites. É preciso, necessitamos de todas essas ordens ou limites e das diferenças entre elas, que são indissociáveis. Correr implica respirar, mas uma coisa é respirar, outra coisa é correr. Escutar a música no rádio enquanto escreve um livro são coisas diferentes, mas são feitas simultaneamente. Elas são indissociáveis, interdependentes, porém distintas. Estarão ali de frente da ordem científico, tecnológico e econômica. Todos os produtos que o supermercado pode expor.
O que se faz na ordem econômica entre o que é possível e o impossível? Você acha que o cientista ou economista não quer cobrar cada vez mais o preço do seu produto, do barril de petróleo? Há um preço moral do barril de petróleo, hein? Há um preço moral do quilo de café? Que o cientista não quer reproduzir no homem a mesma experiência da Dolly, da ovelha Dolly? Está tentando todos os momentos. Não é o cientista, o economista, a ciência, a técnica, que vai se limitar a si mesmo. As outras ordens é que precisam limitar a esta ordem. Tem a ordem institucional legal ou político-jurídica, que é a oposição entre o legal e o ilegal, entre o permitido e o não permitido, entre o que a lei autoriza a fazer e o que a lei não autoriza a fazer, entre o que ela proíbe e o que ela permite fazer. E tem a ordem moral, que é a ordem do dever fazer e o não dever fazer, da escolha individual, do foro íntimo em relação a si. Como dizia São Paulo, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Como dizia Gandhi, que a única tirania louvável é a tirania da minha própria consciência. A moral é mais poderosa do que a lei. E depois vem a ética, que é a ordem do amor, do respeito ao próximo, do amor à humanidade. Isso me faz lembrar Santo Agostinho. Eu procurei Deus e não encontrei. Eu procurei a mim próprio e não encontrei. Eu procurei ao próximo e encontrei os três. Mas eu entro no supermercado. Estão lá os produtos que a lei permite que o supermercado venda. Alguns supermercados, entre aspas, até gostariam de vender um baseadozinho, uma cocaínazinha, né? Mas não vende porque a lei proíbe. Não vende determinados produtos porque a lei proíbe. Então é a ordem institucional, legal e político-jurídica que limita esse supermercado. Mas não só. Eu estou olhando o produto, mas eu não me permitiria pegar um produto na gôndola e não pagar, porque a minha moral individual não me permitiria ser um shoplifter. Um shoplifter. Por outro lado, eu estou continuando vendo por aí, vejo um produto que me agrada muito. Eu vou direto nele. Quando eu vejo o fabricante, esse fabricante não tem selo verde, esse fabricante não explora o trabalho do menor, esse fabricante não respeita a legislação, não quero esse produto. Vejam que coisas que vão atuando no meu comportamento indissociavelmente. Aí vem a ordem religiosa ou espiritual. Se eu sou judeu, eu só vou querer comprar produtos da linha kosher. Se eu sou islâmico, eu vou querer comprar produtos da Sharia, do Alcorão. Portanto, necessitamos de todas e das diferenças entre elas, que são indissociáveis, interdependentes, porém distintas. Essa confusão se faz em particular na questão dos milênios, que entendem que porque eles são o foco da moral, eles estão atendendo a toda a hierarquia das ordens. O que significa Bin Laden para o jovem ocidental, hein? É uma opção moral, não política e econômica. O islamismo, minha gente, não condena a propriedade privada. O islamismo não condena o controle dos meios de produção. O islamismo não condena a sociedade de mercado. O islamismo não condena a exploração do trabalho precarizado. O islamismo não condena as desigualdades. Ao contrário, tem até muitas castas. A nossa geração condenava isso tudo, há milênios. Por que ele muda? Bin Laden não é uma alternativa social, econômica e política ao capitalismo, ao mercado. É uma alternativa moral. Como é que os jovens ocidentais na Europa largam sua condição de vidas invulgares e vão para praticar a jihad islâmica? Toda hora tem casos desses. Né? No Brasil é verdade, nós temos uma tipicidade. Os jovens precarizados aqui, eles viram aviãozinho do tráfico, ou soldado do tráfico. Sem nenhuma perspectiva de respeito à vida, o tempo que vai viver, que vai morrer. Bin Laden não simboliza a opção dos milênios
por outros valores, por outros ideais, tá certo? Ou melhor, ele simboliza outros valores, outras morais, outras opções civilizatórias. Ele simboliza a rejeição à civilização judaico-cristã na Bíblia e na Torá. É passar para outra questão. É passar para a questão política e econômica, que foi a nossa, para a questão moral e ética, religiosa dos milênios. Os baby boomers era política e econômica. As dos milênios é ética, moral e religiosa. A estrutura de pensar, de sentir e de agir desta geração terá implicações fundamentais para a direção da sociedade do futuro e das empresas do futuro. É trocar, por exemplo, para nós, Che Guevara, Churchill, Trotsky, Lenin, Lula ou Bolsonaro, Trump ou Biden? Não. É trocar por Bin Laden, pelo Boko Haram, pelos talibãs, pela fraternidade muçulmana. A política jamais tem a ver com o bem ou o mal, mas com o preferível e o detestável, entre o legal e o ilegal, permitindo ou não permitido fazer. Não se vota o bem ou o mal como pensa a geração milênios. A imposição de um ideal moral na política e na sociedade leva à tirania. A tirania na sociedade e, por que não, a tirania na empresa. Nós podemos correr o risco de, com plena inovação, voltar às práticas de mentalidades, algumas que já conseguimos superar. É preciso mais moral na política e mais política na moral, porque uma controla a outra, mas são diferentes. Não contem para a ciência para se autocontrolar. Os cientistas querem avançar cada vez mais em limites impensáveis. E a tecnologia também. Elas não vão se controlar a si próprias, nem com as leis. Dizia Bismarck, se nós soubéssemos como são feitas as salsichas e são feitas as leis, a gente não comeria salsicha, nem acreditaria em nenhuma lei. Nós precisamos das 5 ordens. Uma controla e limita a outra, mas nenhuma controla a si própria. A rebelião das novas elites, os anarquistas do terceiro milênio. Estou terminando. Esses anarquistas pensam à esquerda, mas vivem à direita. Em geral, são muito ricos. Vestem sem ostentação. Lugares exóticos adoram. Às vezes, no máximo, Cuba, a Disneylândia da esquerda. É um híbrido entre os hippies e os iupes. Os hippies, né, do bicho grilo, tá certo? Faça amor, não faça guerra, do baby boomers. E das patricinhas e mauricinhos. Patricinhas e mauricinhos da geração X. Não aceito limites ou laços permanentes com lugares, pessoas, organizações, nem com cidades, regiões ou países, nem com famílias. É o anarquismo e individualismo na sua mais expressão. Me lembro do jogador Ronaldinho Gaúcho, que admiro muito como jogador. Tenho dúvidas sobre a personalidade dele, que uma vez disse: entre jogar pelo Barcelona e disputar a Copa com o Brasil, eu prefiro jogar pelo Barcelona. São os novos nômades globalizados. Vagam como predadores de organização, sempre para o trabalho difícil, demitindo, fazendo fusão, e depois passam para outra. São contrários à atual ordem econômica, mas vivem absolutamente muito bem. Esse grupo é super especial. É o creme de la creme, a aristocracia da classe. E aí, para completar, eu queria dizer uma questão que mais me preocupa hoje, que é a hipocondria moral. Erich Fromm, no livro fantástico, que escreveu também em 64, ele falava efetivamente da questão
da hipocondria moral analógica. E ele trazia o exemplo, entre eles, de Patricia Hearst, neta do cidadão Kane, né? Miliardária, que ao sofrer o processo de Estocolmo se tornou uma guerrilheira ativa. Hoje, a geração está viciada, é uma doença social que se espalha pela internet, agravando ainda mais o processo de individualismo pela essa geração milênios. A geração viciada em apontar o dedo, em opiniões indignadas, em ataques. Bastou discordar que a gente rebenta com qualquer amizade. Em fazer esse silenciamento, cancelamento. Às vezes eu falo lacração, a minha filha já me corrigiu que não é lacração. Mas lacração também no meu sentido. Um fenômeno que combina o narcisismo e o ativismo de ocasião. Esta cultura, e concluindo, faz com que esta geração milênios tenha uma estrutura de pensar, de sentir e de agir, portanto, de comportamento, atitudes, predisposição para ação, que são absolutamente ameaçadoras para um processo de construção com a inovação que vem aí, construção de realidades organizacionais e sociedades, nações, países que sejam mais democráticos. A democracia está em risco mesmo, porque nós estamos com substrato de uma população que vai assumir o comando, já está assumindo o comando das organizações e da sociedade, centrada nesse moralismo, que é uma perversão da questão de moral. Muito obrigado.